E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo. E hoje eu venho compartilhar mais uma opção de sobremesa. Essa é uma sobremesa gelada de abacaxi, gente, pensa na delícia que fica e faz muito sucesso nessa época do ano. E nesse vídeo eu vou compartilhar todo o passo a passo com vocês, é bem fácil mesmo de preparar e você pode lucrar com essa receita ou então surpreender naquela sobremesa. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês dois recheios, sendo uma mousse trufada de leite ninho, um creme, a montagem, todas as dicas importantes e, é claro, a precificação. Então, fiquem ligadinhos até o final para não perder nada. E se você gostar desse vídeo e ele for útil para você, deixe aqui o seu comentário e também compartilhe para mais pessoas. Vou começar pelo creme, porque ele precisa estar totalmente frio para utilizar. Aqui eu tenho 2 caixinhas e meia de leite condensado. Cada caixinha dessa contém 395 gramas. E já vou acrescentar no leite condensado 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Aqui ela é o meu espessante, se você não quer trabalhar com ela, é só você trocar pelo amido de milho. Vou deixar as quantidades tanto do amido ou da farinha de trigo para vocês na descrição. Mas lembrando, tá, gente? Cremes feitos com amido de milho não é recomendado o congelamento. Dissolvendo toda a farinha, eu vou acrescentar 2 caixinhas e meia de creme de leite e 400 ml de leite integral. Aqui eu não estou utilizando margarina, mas se a sua panela for muito fininha, você pode colocar também uma colher de sopa de margarina, para não queimar no fundo da panela. Ou manteiga, se for da sua preferência. Vou misturar todos esses ingredientes. Feito isso, vou levar para fogo médio, mexendo sempre. Não posso parar de mexer até dar o ponto aqui que eu preciso. Porque aqui é um creme claro e a gente quer manter isso principalmente para o visual da sobremesa. E aqui, se você fizer a troca do espessante, utilizar o amido também mantenha no fogo médio, porque o amido geralmente ele empelota se você fizer no fogo muito alto. Não vai estar perdido o seu creme, mas vai te dar mais trabalho, aí você vai precisar deixar no fogo mais baixinho e mexer bem até esses gruminhos saírem. E aqui eu sempre faço em uma panela um pouquinho maior por conta da quantidade do leite e do creme de leite. Aqui o meu recheio já começou a cozinhar, eu vou mexer ele aqui mais ou menos por 5 minutos. E caso você queira diminuir essa quantidade de creme, você cozinha aí no mínimo 3 minutos para não ficar com gosto nenhum de espessante. E aqui o meu creme deu o ponto que eu preciso, não é um creme que passo a espátula e precisa fazer o caminho, porque aqui é uma sobremesa na travessa, ele precisa ficar bem cremoso. Eu ergo a minha espátula, a princípio ele cai fininho, mas no finalzinho já começa a cair em blocos, é nesse ponto que eu preciso. Feito isso, eu vou transferir para um outro recipiente, já para eu diminuir o cozimento desse creme. Colocar um plástico em contato e deixar ele esfriar totalmente. Eu gosto de deixar esfriar em temperatura ambiente, mas se você quiser acelerar o processo, pode sim colocar na geladeira. E para essa sobremesa, eu vou precisar utilizar o abacaxi cozido. Eu não posso utilizar o abacaxi puro, tá, gente? Senão amarga. Aqui eu já descasquei 3 abacaxis no tamanho médio, deixei assim bem quadradinho. Aqui eu não estou utilizando o miolo, mas se você quiser aproveitar o miolo, dá para você fazer uma caldinha, mas também precisa ser fervida. Nesse abacaxi eu vou acrescentar uma xícara de açúcar refinado, a minha xícara tem 200 ml de capacidade, mas essa quantidade de açúcar você pode colocar aí conforme o seu paladar e também o tamanho do seu abacaxi. Não vou colocar mais nada, porque aqui a própria fruta vai soltar água. E vou colocar para cozinhar. E aqui eu deixo ele cozinhar bem até que reduza toda a água que o próprio abacaxi solta. Aqui não é igual o recheio, não preciso ficar mexendo toda hora. Mexo só às vezes quando precisa e para não queimar. Olha como solta bastante água, então não é necessário a água mesmo.
Aqui o meu abacaxi já está do jeitinho que eu preciso, percebam que ele já mudou a cor, já está totalmente cozido. Agora é só deixar esfriar para utilizar. E agora vamos partir para a mousse trufada de leite ninho. É bem rapidinho, essa não precisa ir ao fogo. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate branco, esse é o chocolate nobre. Para esse recheio precisa por conta do sabor. Caso você não tenha barra grande aqui desse chocolate, você pode utilizar as barrinhas que vende no mercado mesmo. Vou fazer o derretimento desse chocolate no micro-ondas. Como aqui é chocolate branco, eu preciso ter mais calma no derretimento. Para ele não queimar, aqui o meu chocolate já está totalmente derretido. Agora eu vou reservar, porque eu preciso utilizar ele frio. E vamos precisar também de 200 ml de chantilly, ele precisa estar bem geladinho para desenvolver e de boa qualidade. Já vou mostrar para vocês qual é o chantilly que eu estou utilizando para recheio. Vou bater ele até chegar em ponto médio. Aqui estou utilizando o fouet elétrico, mas você pode utilizar uma batedeira para o preparo de todo esse recheio. E o ponto é esse, quando eu passo o meu fouet, ele já marca ali no meu chantilly, vai ser a mesma coisa aqui se você utilizar a batedeira. E aqui eu estou mostrando até o batimento do chantilly, porque eu quero que esse vídeo chegue até para as pessoas que não entendem de confeitaria e quer preparar sobremesa aí para a família, ou então lucrar também com elas. Ele fica nesse ponto, tá em ponto médio, mas um ponto que ele se sustenta. Feito isso, eu também vou reservar esse chantilly em temperatura ambiente mesmo. E continuando a nossa mousse, aqui em outro refratário eu vou colocar uma caixa de leite condensado. Essa caixinha tem 395 gramas. Aqui todos os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente, menos o chantilly para o batimento. E precisa estar em temperatura ambiente para assim que eu colocar o meu chocolate, ele misturar, senão ele já vai cristalizar. Aqui eu acrescentei 2 caixinhas de creme de leite e vou misturar muito bem esses 2 ingredientes. Essa etapa aqui você consegue fazer até com a ajuda da espátula. Estou utilizando aqui o fouet porque eu já estava utilizando para o chantilly. Feito isso, eu acrescento 3 xícaras de leite ninho ou leite em pó da sua preferência. Lembrando que a minha xícara aqui é de 200 ml. Vou colocar o leite ninho aos poucos para eu incorporar muito bem e não ficar gruminhos. E aqui vai ser o leite ninho e o chocolate que vai dar consistência para essa mousse. Então, caso você queira mais consistente, é só você aumentar a quantidade do leite em pó, do chocolate não, para não ficar enjoativo. Ou se você quiser mais maleável, é só você diminuir a quantidade do leite em pó. Mas essas quantidades aqui, a consistência dessa mousse fica perfeito para esse tipo de sobremesa. A princípio, você vai falar, nossa, esse creme vai ficar muito mole, mas ele precisa de refrigeração e eu vou mostrar para vocês certinho. Porque só lembrando, uma sobremesa, ela precisa de um recheio cremoso, mas é um cremoso que se sustenta na colher, não é um cremoso escorrendo. Já misturei todo o meu leite ninho, feito isso eu venho com o meu chocolate, que eu deixei reservado. Aqui eu deixei ele reservado em temperatura ambiente. Feito isso, eu misturo novamente. Aqui é só misturar, não precisa ficar batendo, misturou já está ótimo. Ele fica nessa consistência molinho mesmo. Vou colocar o meu chantilly, ele já vai começar a mudar a consistência. E agora eu vou colocar aos poucos o chantilly que eu também deixei reservado. Aqui, como eu deixei o meu chocolate branco reservado, ele já estava totalmente frio. Então, por isso que eu já posso entrar com o chantilly nesse recheio. Caso o seu ainda esteja morninho, deixe o seu recheio reservado aí por uns 15 minutos para esfriar totalmente. E aí sim você acrescenta o chantilly. Senão o chantilly vai derreter e não vai trazer a leveza para essa mousse. Recheio já pronto. E olha, gente, a consistência dele já começa a mudar, porém, ele ainda está bem molinho, né? Mas depois que ele ficar em refrigeração, ele ganha consistência, porque aqui tem um chocolate que vai cristalizar e aqui também foi um recheio batido.
então ele precisa de descanso. E o chantilly que eu utilizei hoje foi esse daqui, gosto muito do sabor dele. E para recheio, eu também gosto de utilizar da Norcal no sabor de leite em pó. Mas é claro, qualquer chantilly dá certo, mas se você utilizar um de boa qualidade, você vai estar colocando mais sabor ainda na sua mousse. Agora, vamos partir para a montagem da sobremesa. Aqui o meu creme já está totalmente frio. Como é um recheio que tem mais consistência, eu vou amolecer ele um pouquinho e vou colocar ele em uma manga de confeitar para facilitar na minha montagem. Vou utilizar também uma massa branca. Para essa quantidade de sobremesa, eu vou deixar as medidas para vocês que eu utilizei na descrição. E eu gosto muito dessa massa para sobremesa, porque é uma massa que não vai gordura, então eu posso molhar ela bastante. Eu sempre retiro o topinho ali mais açucarado, somente essa parte de cima, o restante tudo eu utilizo. Aqui eu estou utilizando essa massa porque é da minha preferência, mas é claro, utilize a massa da sua preferência, até uma massa feita aí no liquidificador, ou então utilize até mesmo bolacha maisena para montagem. E para montagem eu vou utilizar ela esfarelada. E para montagem eu vou utilizar essas embalagens, a capacidade dessa é de 1 litro. Vou deixar a referência dela passando aqui na tela para vocês e ela acompanha a tampa. E, gente, tomem muito cuidado na hora que você for comprar essa embalagem, porque tem de vários tamanhos. Agora, partindo para a montagem, primeiro eu venho com a mousse de leite ninho, vou começar sempre por ela. E aqui eu vou utilizar ela molinha mesmo, porque ela vai facilitar para minha montagem. Dou uma puxadinha assim para os lados, porque aqui eu também vou colocar a massa. E aqui vocês já devem ter reparado que eu vou utilizar muito mais o recheio de leite ninho do que o creme. Aqui por 2 motivos. Um, que facilita muito a minha produção, porque ele é muito mais fácil de preparar. E leite ninho, gente, chama muito atenção e faz muito sucesso por aqui. Coloquei a massa do bolo no meinho, eu não puxo para as laterais, porque eu não quero que a massa do bolo apareça na minha montagem. Umedeci com uma calda de água e leite condensado, vou deixar as medidas para vocês na descrição. E venho com o creme branco. Aqui, gente, se você quer que a sua massa do bolo apareça, é só você colocar um pouquinho a mais e puxar para as laterais. Eu particularmente não gosto, eu prefiro que apareça somente os recheios mesmo para essa sobremesa. E aqui o creme eu faço somente uma camada fininha mesmo, com a manga de confeitar, e do jeito que eu passo com a manga eu deixo, não preciso ficar ajeitando nada com a colher. Feito isso, eu faço uma camada do abacaxi, puxando para as laterais, porque eu quero que ele apareça. Lembrando que aqui para montagem o meu abacaxi e o creme precisa estar totalmente frio. Distribuindo o abacaxi, eu venho com mais uma camadinha do creme branco. Aqui eu puxo um pouquinho a mais na lateral, porque eu vou vir com a minha massa e eu não quero que ela apareça, tipo uma caminha. Venho com mais uma camadinha de massa, umedeço novamente. E feito isso, eu vou finalizar com a mousse de leite ninho. E aqui, pessoal, eu estou utilizando o abacaxi, mas vou deixar sugestões aí para vocês. Vocês podem utilizar o pêssego. O pêssego, do jeito que sai da lata lá em conserva, você pode fazer a montagem da sua sobremesa. Ou então morango também, que chama muita atenção. Finalizei com a mousse branca e a montagem da sobremesa já está finalizada. Agora, eu vou fazer todas as montagens das sobremesas aqui com o rendimento do creme e da mousse. E porque primeiro eu faço todas as montagens, uma que ajuda na minha produção e outra que eu preciso deixar essa sobremesa na geladeira para essa mousse de leite ninho firmar, para assim eu fazer a minha finalização. Porque essa mousse ainda tá molinha, então a minha decoração pode afundar um pouquinho. E aqui é a mesma coisa para a montagem de todas, eu só vou mudar a finalização para deixar de sugestões para vocês, mas no meu dia a dia eu faço somente uma finalização, que eu vou mostrar para vocês. E aqui o rendimento desses cremes foram de 4 unidades. Então, se você quer fazer aí somente uma sobremesa, você quer aproveitar e preparar essa sobremesa para a família, você pode dividir essa receita pela metade e fazer em um refratário de 2 litros. Ou então, se você quer bastante sobremesa aí para a família, faça a receita toda, que vale a pena. Essa sobremesa aqui é um sucesso mesmo.
E o melhor ainda, se você quer adiantar a sua produção, essa sobremesa pode ser congelada por 30 dias por conta que tem a massa do bolo. Mas só lembrando, o congelamento aqui é recomendado somente se você utilizar a farinha de trigo. O amido de milho não é recomendado para o congelamento, porque depois que você descongela a sua sobremesa, ele vai sorar. Aí o creme fica com muita água, mudando totalmente a textura e o sabor do seu creme. E também não é recomendado o congelamento de frutas frescas, como o morango, mas pêssego, abacaxi, gente, aproveita que facilita muito. E até a gente que trabalha com vendas, né? Às vezes a gente não tem tempo de preparar a sobremesa para a família, a gente também pode aproveitar e congelar as nossas. E olha, gente, como que fica linda a lateral dessa sobremesa, eu gosto muito. Montei todas as sobremesas, como eu falei, me rende 4 unidades. Agora eu vou deixar ela na geladeira por 4 horas, ou então de um dia para o outro, se você tiver esse tempo. Se você não tiver também o tempo das 4 horas, você pode deixar 1h30 aí no freezer, que é somente para a mousse de leite ninho firmar. Porque essa mousse ainda está bem molinha e a minha decoração pode afundar. Aqui o meu recheio já firmou, vou partir para a finalização. E aqui, quando você for fazer a finalização, lembra sempre do tamanho da tampa, porque ela é mais baixinha, não é igual a tampa de colomba. Aqui, eu sempre vou puxar a minha finalização maior para aquele meinho ali, porque a lateral da tampa é bem baixinha. E olha, gente, como o meu creme já está bem firminho mesmo. E quando a gente faz o creme, a gente acha, nossa, vai ficar muito mole. Não fica. Vai ficar o ideal para essa sobremesa. Aqui eu vou passar 4 sugestões de finalizações para vocês, mas é claro que eu faço somente uma para facilitar a minha produção. A primeira eu vou colocar granulê de chocolate branco em volta da sobremesa, justamente para eu afastar um pouquinho e conseguir acompanhar a tampa. Vou utilizar um pouquinho de chantilly batido e aqui precisa ser um bico pequenininho. Aqui eu utilizo qualquer bico pitanga aberto e faço o trabalhinho de bico em volta da sobremesa, somente nesse meinho mesmo. Feito isso, eu vou colocar um pouquinho de brigadeiro, não vou encher a lateral. Esse é um brigadeiro branco, já falei para vocês que eu também congelo para facilitar. Entre esses brigadeiros, eu coloco raspinhas de chocolate. Essas raspinhas que eu vou utilizar aqui, eu utilizei cobertura fracionada. Eu compro uma barra somente para isso, só para eu utilizar para finalização. Já vou mostrar para vocês qual eu compro. Depois eu coloco o abacaxi aqui no meio da sobremesa. É o mesmo abacaxi que eu utilizei para a montagem da sobremesa, porque a gente não pode utilizar o abacaxi cru aqui. E em cima desse abacaxi eu vou colocar uma cereja. Agora eu vou preparar a finalização mais simples de todas. Vou colocar leite em pó em cima da sobremesa. Depois eu limpo ali onde ficou o leite em pó. Vou utilizar as raspas de chocolate e um pouquinho de abacaxi e uma cereja. Gente, essa daqui é a mais fácil. E sobre esses rolinhos de chocolate ou raspas de chocolate, já tem vídeo aqui no canal, como eu preparo, e vou deixar o link aqui na descrição. Coloquei abacaxi entre as raspas e uma cereja no meio. Para a próxima finalização, eu vou utilizar somente raspas mesmo, não vou utilizar o granulê. Na lateral, eu vou colocar raspas bem fininhas, mas que fazem bastante volume. Lembrando que eu sempre preciso puxar a minha finalização, que fica mais alto, para o meinho da sobremesa por conta da tampa. E é essa a finalização que eu mais gosto de utilizar, porque ela é fácil e também fica bonita. Coloco bastante rolinho de chocolate por cima e coloco do lado um pouquinho de abacaxi e uma cereja. E a próxima eu já coloquei raspinhas fininhas na lateral da sobremesa. Vou utilizar o brigadeiro branco. O brigadeiro eu vou passar em toda a volta. Depois eu coloco o abacaxi no meio e também vou finalizar com uma cereja. Enquanto eu finalizo essa sobremesa, eu já vou falar para vocês um pouquinho do custo da receita e a validade. Vou deixar passando aqui na tela todas as informações para vocês. Essa receita me custou R$ 76,26, só o custo dos ingredientes para 4 unidades de sobremesas.
Ali está a sugestão do aplicativo, mas eu estou vendendo essa sobremesa por R$70. Lembrando, tá, gente, que eu preciso calcular tudo mesmo, até a cerejinha que eu coloco ali em cima da minha sobremesa. E a embalagem não me custa tudo isso, R$2,90. Eu coloco já porque eu considero o laço da finalização. E eu sei que tem muitas pessoas que acompanham aqui o canal e faz para vendas que acham as minhas sobremesas caras, mas gente, não tem como fazer sobremesa barata. Aqui no Brasil está tudo muito caro. Então, se a sua sobremesa está saindo muito baratinha, faça os seus cálculos direitinho. Às vezes, você não está nem trocando dinheiro, você está perdendo dinheiro. E tem muita gente que fala, ai, mas aqui eu não vendo, o pessoal acha caro, não quer pagar. Gente, se não quer pagar, não compra. Não é o público que tem que dar o preço. Você não vai no mercado e dá o preço das coisas, você não tem que comprar? E os meus preços são justos, gente, eu não tô tirando de ninguém, eu fiz os cálculos em cima dos meus ingredientes. E eu sempre tive esse pensamento, nunca deixei ninguém colocar preço no meu produto. Se não quer, tchau, que vem outra e compra, a sobremesa é luxo. Eu uso esse chocolate aqui para as raspas, tá, gente? Para mim, ele é o melhor em questão de cobertura branca. E sobre a validade, essa sobremesa fica tranquilamente até 7 dias sendo mantida em refrigeração. Como eu já falei, pode ser congelada seguindo a receita aqui, do jeitinho que eu mostrei para vocês, e a fruta também. Se for fruta fresca, não é recomendado o congelamento. Vou pesar para mostrar para vocês, vou descontar ali a embalagem. Para eu calcular o tanto de porções que uma sobremesa me serve, eu sempre utilizo o cálculo de 100 gramas. Então, essa sobremesa aqui, ela vai ter uma média de 10 porções, nunca pessoas, tá, gente? Senão a gente pode se complicar nessa que a gente fala pessoas. Aí você pode falar, mas só 100 gramas por pessoa? Sim, gente, essa é a média, tá? A gente precisa da média, a gente nunca vai fazer, ai, mas uma pessoa come uma sobremesa sozinha. Não, aqui é uma média em porções. Todos os lugares seguem uma média. E é por isso que eu nunca falo pro meu cliente, serve tantas pessoas, nem nos bolos, tá, gente? Sempre pedaços ou porções. E vocês viram ali também que o peso muda conforme a decoração. É claro que se eu utilizo docinhos na minha finalização, a sobremesa pesa muito mais. E a montagem fica linda, né? E para dar um charme a mais, você pode finalizar com um laço ou então com a sua logo de Feliz Natal. E eu sempre vendo essa sobremesa já gelada para o meu cliente. E eu vou partir uma sobremesa para mostrar para vocês como o creme fica bem firminho, a mousse de leite ninho. E aí, pessoal, você gosta de sobremesa de abacaxi? Eu amo sobremesa assim. Eu dispenso uma sobremesa de chocolate para ir numa sobremesa de frutas. E você? E se você gostou desse vídeo, chegou até o final aqui comigo, deixa aqui o seu comentário, nem que se for um coraçãozinho. E compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está querendo lucrar com a confeitaria, ou então para aquela pessoa para preparar essa sobremesa para você. E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu te espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau!